Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Tech Embase. Bom, hoje eu vou mudar um pouquinho o foco do vídeo. Vocês vão me ver mexendo muito no laboratório. A ideia hoje é falar um pouco sobre os modos de migração do Office 365. Então, tem aqui um PPT para mostrar para vocês. Para quem está chegando agora, quer conhecer um pouco sobre o Office 365, quer entender como é que são as formas de migração, quais são os impactos, né, desse processo, esse vídeo eu acredito que vai ser de grande valia. Para aqueles que já são experientes no assunto, já migraram ou estão em fase de migração, acredito que o vídeo não vai trazer tanto conteúdo, né? Então, no final eu vou mostrar onde é que eu consegui esses vídeos, como é que vocês podem conseguir informações interessantes sobre a migração do Office 365 e outros produtos também como o Link Exchange, tá? Então, partindo aqui, Office 365 Migration, então entendendo as migrações, parte 1. Bom, aqui eu tenho as opções de migrações para o Office 365. Então, de cima para baixo, nós temos o PST Migration, IMAP Migration, Cutover Exchange Migration, Staged Exchange Migration e o híbrido, né, que é uma das formas mais utilizadas, que é o Hybrid Deployment. E aqui no meu lado direito eu tenho as opções de Exchange e quais tipos de migrações que eu posso realizar. Então, a partir do Exchange 5.5, né, a gente pode fazer PST ou IMAP. Exchange 2000, da mesma forma. Exchange 2003, a gente já pode fazer o PST, o IMAP, o Cutover, o Staged e o Hybrid, desde que a gente tenha o Exchange 2010 para fazer a migração para esse ambiente. No 2007 também suporta todos os tipos de migração, desde que a gente também tenha um ambiente. Então, o híbrido só pode ser feito a partir do 2010 Service Pack 3, último update rollup. Então, ou seja, eu tenho que ter instalado o meu Exchange 2010, todo atualizado, aí eu vou migrar a caixa do 2007 ou do 2003 para dentro desse Exchange, e desse Exchange eu levo para a nuvem, tá? O Exchange 2010 não faz Staged, porque ele já tem uma opção de fazer um híbrido. Tá, então você tem aí PST, IMAP, Cutover e não faz Staged. Exchange Server 2013, mesma coisa, PST, IMAP, Cutover e o híbrido aqui 2013. Nodes, IMAP ou por ferramentas de terceiros, né? A gente tem aí a Quest e a Migration Wiz. Então ambas fazem migração do Lotus Nodes para poder levar o que? Contato, calendário, todos os compromissos ali do usuário final, que o modo de migração IMAP não leva. E outros sistemas aí como Postfix, os IMAPs da vida, né, só fazem migração do tipo IMAP. Eu ainda acho que a forma híbrida é a menos dolorosa para o usuário final, né, porque não existe, isso é bom a gente deixar claro, até mesmo para quem está chegando agora, está conhecendo a parte de migração para o Office 365 e ouviu alguém dizer que a migração é 100% transparente para o usuário final. Eu imagino assim, não existe uma forma de você ser 100% transparente a partir do momento que você está fazendo uma migração, né? Porque para mim 100% transparente seria o que? Eu migro, o usuário chega na segunda-feira, abre a máquina dele e nada aconteceu. Então isso é 100% transparente, mas aqui não existe. Por quê? No híbrido, por exemplo, você tem que reconfigurar o mobile. A partir do momento que você tem que fazer uma reconfiguração de um dispositivo, aí não tem jeito, rolou um impacto, né? Mas é o menos doloroso, óbvio, porque o usuário ele só recebe uma mensagem de migração, fecha o Outlook e abre o Outlook novamente. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor modo de ir para o Office 365. Mas, óbvio, que dependendo da empresa, dependendo do tamanho do seu cliente ou você que já esteja pensando em levar a empresa onde você trabalha para o Office 365, vai depender muito aí das suas possibilidades. Partindo para o próximo slide, as decisões, né? Quais são as decisões que você precisa ter? Então, a primeira coisa que você precisa definir, qual que é o seu source? Você vai de onde para o Office 365? Então, eu tenho um Exchange, eu tenho uma solução IMAP, eu tenho um Lotus Notes, eu tenho um Google. Então, dependendo do que você tem e o que você quer levar, você vai precisar ter uma série aí de ajustes, né? Se a sua empresa é grande, pequena, média. Então, se você quer uma coexistência mais simples ou uma coexistência rica, o provisionamento, que é a parte... Você vai usar o G-Sync? Você vai fazer uma inserção manual dos usuários na nuvem?
Você está começando do zero, então tudo isso depende. Modos de gerenciamento de identidade. Então você tem o gerenciamento on-premises, onde você instala o DIRSync e você gerencia todas as suas contas através do seu AD e sincroniza essas diferenças para o Office 365. Então hoje nós temos aí o DIRSync com senha, né? No começo, lá na primeira versão do Office 365, nós não tínhamos essa opção, então quem optava em usar somente o DIRSync tinha que acabar gerenciando duas senhas, a senha do portal e a senha da nuvem, da on-premise, ou colocava o ADFS, né, para fazer o single sign-on, logar com a mesma senha. Então você ainda tem essas opções. Você pode manter o gerenciamento aqui, você pode ter o single sign-on, onde você vai ter a autenticação dentro do seu ambiente, através do ADFS. Então o usuário loga na nuvem, é redirecionado para dentro da sua infraestrutura e loga dentro da sua infraestrutura. Então você pode ter controle aí de horário de logon para esse usuário, por exemplo. Ou você pode gerenciar tudo na nuvem. Cria lá, gerencia lá, tudo com uma senha lá. Às vezes são empresas que não possuem Active Directory, não tem um sistema centralizado, né, de gestão de usuários, então acaba criando tudo na nuvem mesmo e gerenciando por lá. É uma forma também, não tem problema nenhum. Então definir a sua estratégia, né, definir de onde você está indo, qual o tamanho da sua empresa, se vai ser rico, se vai ser uma coexistência mais simples, qual é o modo de ferramenta que você vai usar para criar essas contas lá, né? E qual vai ser o seu modo de gerenciamento, a gente pode partir, né, para as nossas migrações. Então dentro do portal do Office 365, na parte do Exchange, nós temos as opções de migrações ali, né? Vocês podem ver aqui pelo slide onde é que fica, né? Recipients and Migration. Então você cria um batchzinho de migração. Então você tem aqui as opções de remote, então aqui é para as nossas coexistências ricas, né, o híbrido. Você tem o stage de migration, você tem o cutover e o IMAP. Então você tem essas quatro opções através do portal do Office 365. Tá? A gente vai falar de cada uma separadamente. No decorrer do slide a gente vai tirando as dúvidas. Então você tem aí comandos de PowerShell disponíveis. Se você quiser usar o vídeo que eu fiz na última semana de como se conectar ao Office 365 usando linhas de comando, então você também tem alguns comandos para fazer a parte de migração, criação dos BES e até gerenciamento disso. PST Migration. Então, o que dizer sobre essa forma de migração, né? É uma forma de migração um pouco mais dolorosa para o usuário final. É só um momento que eu já retorno, dá uma pausa aqui. Bom pessoal, voltei falando aqui da parte de PST Migrations. Quando eu uso isso, né, se eu não vou usar nenhum tipo de ferramenta de migração, ou já estou na nuvem, quero transportar o PST dos meus usuários lá para a caixa de correio, você pode usar este modelo de migração, que é pegar o PST do usuário através de uma ferramenta, se conectar na nuvem com uma credencial que possua acesso à caixa dele, pegar esse PST e levar para lá. Você vai usar o PST Capture Tool, né? Então você vai... É demorado, não é uma utilização simples, né? Você vai ter que deixar a máquina ligada durante muito tempo, vai consumir banda. Eu particularmente não aconselho, já vi usando, né? Já usei também para levar PSTs para a nuvem, mas realmente é bem árduo o processo, né? Normalmente o que as empresas fazem? Elas consolidam o PST desses usuários dentro de um caminho único e pegam a equipe de TI e, cara, aí o pessoal liga vários notebooks, starta a ferramenta, coloca um PST para migrar e vai deixar migrando. Acaba utilizando até um virtual, uma internet separada só para esse procedimento. Eu particularmente não gosto. Esse aqui é o fluxo de migração. Você vai provisionar os usuários na nuvem, vai criar as caixas, vai assinar as licenças, vai usar o PST, vai instalar o PST Capture, vai fazer o Discover, vai migrar. Depois que todas as informações estiverem na nuvem, aí você vira o MX e configura novamente o Outlook para o usuário. Então é um processo que exige a reconfiguração do perfil do usuário. Vocês vão identificar aqui que
somente no híbrido você não recria o perfil dos usuários. Então, por isso que eu falo que acaba sendo um pouquinho doloroso, que você tem que acabar exportando as regras, assinatura, todas as configurações do perfil do usuário, você exporta e você importa novamente num perfil novo. Então, tem que ser uma estratégia muito bem elaborada, né, um processo de migração como esse. IMAP Migration, então você tem aí um postfix, outra ferramenta open source, ou até mesmo paga, né? Se você tem na nuvem, por exemplo, você usa uma local web, você usa uma Walkdrivel, você tem uma outra solução de e-mail que só permite a conexão via IMAP, você pode também migrar para o Office 365. Lembrando, IMAP Migration só leva e-mail. Estrutura de pastas leva, mas não leva os seus contatos, os calendários, ou o que você tiver de configuração adicional. Isso é uma restrição do modelo de migração, tá? Protocolo IMAP. Então você tem que ter essa consciência, que às vezes o usuário até reclama no final que os contatos, calendários, essas coisas acabaram não indo na migração e realmente não vão, tá? Então tem essa ciência. Benefícios: trabalha com um grande número de e-mails, você pode migrar, tem algumas restrições, né? Cada lote migra de 100 em 100 contas, então você sempre vai startar de 100 em 100. Então acabou 100, starta as próximas 100, depois as próximas, a próxima e assim por diante. Até 50 mil itens, tá? Só um minuto, pessoal, já volto, vou dar uma pausa aqui no vídeo. Bom, pessoal, voltei como eu ia dizendo. Então você tem aí as suas restrições, mas tem também seus benefícios. Você vai usar diretamente o portal do Office 365. Você tem um arquivinho CSV para você criar. Na maioria das soluções IMAP, você consegue ter uma conta com acesso full, né? E permitir que essa conta seja responsável por acessar as outras mailboxes e realizar essa migração. Caso o seu sistema não possua este recurso, né? Caso não tenha como você destinar uma conta master para acessar isso e migrar para o Office 365, você vai ser obrigado a ter a senha de todos os seus usuários. Então, normalmente a gente parte para um processo de redefinição de senha e entrega dessa senha através de um envelope lacrado para os seus usuários. Já vi acontecer, já fiz dessa forma. Então você acaba gerando uma nova senha, coloca dentro do envelope, lacra o envelope e entrega para o usuário final. Então somente a equipe de TI e o usuário possuem essa senha até o processo de migração ser concluído. Então você restringe que o usuário troca essa senha novamente, mantém essa senha até o final da migração. Acabou a migração, aí sim vai começar a usar a senha do AD, aí somente o usuário possui essa senha de acesso. Então isso é mais ou menos como funciona o IMAP. Então ele vai levar a sua estrutura de pastas da sua inbox e e-mails não lidos, né? Então normalmente o processo de resync é a cada 24 horas. Ele faz a primeira migração, 24 horas depois ele refaz um diferencial. Nesse diferencial o que acontece? Ele traz novos e-mails e marca como lidos e-mails que você já leu durante o dia, porque não adianta nada o usuário lá na frente abrir a sua mailbox e ver que todos os seus e-mails estão como não lidos, dependendo de como for o usuário, 20 mil itens não lidos. Então ele vai, pega essa diferença, abre os e-mails que você já leu e vai marcando a sua mailbox até você fazer a virada do MX. Requirements e limitações, né? Então a gente tem aqui o On-Premise Migration Tool não é requerido, então você tem o próprio portal para fazer essa migração. Você precisa ter acesso ao IMAP na porta 143 e 993. Os usuários e suas mailboxes precisam estar provisionadas já na nuvem, então você já tem que criar essas contas e assinar as licenças lá dentro do portal. O SMTP domínio precisa já estar configurado dentro do Office 365, então você já vai configurar esse domínio, você já vai deixar ele pronto, vai atrelar para os seus usuários, mas você não vai virar o MX. Lembra sempre disso, o MX é no final, porque senão você vai causar impacto no fluxo de e-mail, tá? Pegar as credenciais de administrator, preparar o CSV, né? Então o seu CSV ele vai ter aí e-mail address, username e password. Então pro e-mail address você vai colocar o e-mail que vai. No username, se você tem uma conta com acesso full, você tem cada sistema de e-mail tem o modo de você criar o CSV, não é difícil de encontrar na internet. E você tem a senha, normalmente é a senha da conta master que você está usando. Máximo de itens, né? 50 mil. Então
até 50 mil ele migra. E é 10 megas dentro do e-mail. Então, e-mails acima de 10 megas ele vai dar erro. Então, é sempre bom ter essa limitação em mente para deixar isso claro para os usuários. O escopo de migração, né? Então, como eu disse, ele vai migrar as mensagens, máximo de 50 mil itens. Então, você tem a possibilidade de excluir determinadas pastas, como itens deletados, junk mail, você não precisa levar isso. Pode levar se quiser, mas também se não quiser levar, não precisa levar. Falei besteira com relação à parte dos itens de e-mails aqui, ó. Máximo de 10 MB em size. Você tem, na verdade, máximo de 35 megas, tá? Não, acima de 35 megas não migra. Contatos, calendários, tarefas, etc. não migram. Pastas excluídas que você colocou na opção de excluir não serão migradas, né? E pastas com // barra, se tiver uma barra na pasta ele também não leva. Então aqui a gente vem com o flow, né? Migration flow. Então a gente tem o caminho da migração. Então o que eu faço primeiro? Eu visiono os usuários, crio suas mailbox e assino a licença. Então assino a licença e cria a mailbox, é um processo natural. Tá? Pego as credenciais de acesso para preparar o meu CSV. Criou o CSV, entra com as informações e carrega esse CSV dentro do portal. Então lá no portal você vai ter uma opção de Map Migration, importa o CSV, ele vai ler o arquivo, vai identificar quantas contas, você já vai ter criado ali um ponto de migração, né, para ele poder se conectar no sistema de e-mail e para levar esses dados. Inicia a migração, acabou essa migração, esse lote, aqui uma dica importante, se você tem mais de 500 caixas para migrar, crie lotes abaixo de 500, porque você não consegue visualizar depois as contas acima disso, ele vai sempre te mostrar 500 contas. Então cria vários lotezinhos de 100, 200 para você ir acompanhando com mais facilidade. Delta Sync a cada 24 horas, então ele vai trazendo o diferencial, você vai corrigindo os erros que apareceram na migração. Change MX, então você vai mudar o MX, vai marcar a migração como concluída, para ele parar de fazer o Delta Sync, e finalmente vai limpar esses dados de migração e vai começar a utilizar o Office 365. Preciso recriar o perfil dos meus usuários dentro desse procedimento? Sim, precisa. Qual que é um caminho fácil que você pode seguir? Adicionar a caixa do Office 365 como uma caixa secundária dentro do perfil do usuário. Finalizou a migração, você vai nas configurações e inverte para default a do Office 365. Ele vai passar a mandar e-mail através do Office 365. Deixa por mais um tempo aí a IMAP configurada para esses usuários, né? Até mesmo para que eles possam procurar algum e-mail que de repente não foi migrado. Se sentiu confortável, cancela o serviço IMAP que vocês possuem lá no outro provedor e vida que segue no Office 365. Então esse é o processo do IMAP. Exchange Cutover. O Cutover ele é um pouco complicado, vamos dizer assim, porque ele é de uma vez só, né? Você vai startar um lote de migração, ele vai migrar suas informações, você vai virar o MX e vai começar a vida do zero. É mais ou menos dessa forma que funciona, né? É uma migração simples e rápida. Então você vai migrar todas as mailboxes. Eu particularmente nunca usei a Cutover, tá, gente? Então estou falando mais pelo conhecimento teórico que eu possuo desse tipo de migração. Pessoas que fizeram esse modelo de migração não gostam muito devido ao impacto direto no usuário. Então, se você tem um Exchange 2010 e você pode fazer um híbrido, não tem por que você fazer uma Cutover, tá? Se você tem um Exchange 2003, mas tem uma opção de subir em 2010 para poder fazer uma migração híbrida, eu recomendo que você faça isso. Eu prefiro não falar muito desse modelo de migração, porque é realmente um modelo que eu não conheço muito bem. Então eu vou pular essa parte. Aqui mais ou menos a arquitetura de como ele vai fazer. Então eu vou pular aqui. Vamos passar para um outro módulo. É o Stage de Migration. Então esse aqui eu fiz. É interessante pro pequeno e para a média empresa, vamos dizer assim, até 1000 contas. É recomendado você realizar esse tipo de migração. O que consiste? Consiste em o Exchange vai fazer uma conexão direta dentro do Office 365, vai se conectar diretamente no seu Exchange 2007.
ele vai buscar essas informações através das credenciais que você passou lá no ponto de extremidade. No final dessa migração, ele vai taguear o seu usuário com o onmicrosoft.com lá no on-premise. Você vai rodar um script. Nesse script ele vai transformar essa caixa de e-mail em um mail enable, né, somente para encaminhamento. Então todo e-mail que bater no seu Exchange 2007 automaticamente vai ter um redirecionamento para o Office 365. Então você acaba não tendo problemas no fluxo de e-mail. Então o usuário vai receber um e-mail, bate na sua estrutura reconhece que você tem um conector para o Office 365 e existe uma configuração específica naquele mail enable para encaminhar tudo que chegar para aquela conta para o Office 365, então o e-mail chega lá na nuvem sem problema nenhum, o usuário responde, trabalha normalmente como se nada tivesse acontecido. Óbvio, finalizou a migração, você acaba tendo que criar o perfil do usuário novamente, reconfigurar, tudo bonitinho. Mas é um modelo de migração simples, né? E você pode fazer ela em estágios, você vai fazendo ela em lotes, vai migrando uma parte, migra a parte administrativa, migra um outro departamento, vai fazendo essas configurações. Qual é o impacto? Você não tem compartilhamento de agenda, fica meio limitado, porque não existe uma federação entre os dois ambientes. Mas para empresas de médio porte e pequeno porte, realmente é um sistema de migração até que, vamos dizer assim, bem útil, né? Esse sistema leva todas as suas informações, vai levar o contato, calendário, etc. Então você vai ter uma migração completa. No final você sempre vira MX e começa a trabalhar na nuvem, faz as configurações lá do registro do DNS de Auto-Discovery e toca a vida. Então falando aqui, ó, é simples e flexível. Todas as mailbox, todos os conteúdos, né, são migrados. Então você tem os badges de migrações criadas dentro da nuvem, apontando através de um CSV, que é bem simples, é o usuário e o e-mail que vai ser migrado. Então você vai provisionar os seus usuários com o DIRSync. Quando você fizer essa sua sincronização, ele já vai taguear que aquela caixa existe, os atributos, né? Quando você colocar a conta no Office 365 e marcar a licença, ele diz que não pode ser criada uma caixa porque existe uma migração pendente. Por quê? Os atributos do Exchange estão naquela conta. Então você criando o batch, ele leva essa conta, cria a caixa, né? E aí você começa o seu processo. Você não precisa de uma ferramenta para poder fazer isso, o próprio portal já te fornece isso, né? Você não tem limite de número de mailbox. Você pode migrar até 1000 por batch. Então você pode criar uma batchzinha de migração até 1000 contas. E como eu falei, acima de 1000 usuários, compensa mais você fazer uma migração híbrida, tá? O Outlook Anywhere precisa estar ativo dentro do seu Exchange 2007. A conta com acesso Full Access e Receive As precisa estar ativa também. Você tem que ter o DIRSync habilitado no Office 365. O SMTP precisa ser configurado no Office 365 antes, né? E esse tipo de migração não trabalha com o Exchange 2010 ou o Exchange 2013. Como eu disse, você já tem essa plataforma, não faz sentido você não fazer o híbrido, tá? Não faz sentido. Certificado precisa ser o válido, como está marcado ali, isso é um pré-requisito. Um modo bom de você saber se você está apto ou não a fazer esse tipo de migração, a conexão com o seu ambiente, tem o site lá do Test Connectivity da Microsoft, onde você consegue colocar suas informações de ambiente e mandar ele rodar um teste. Se aquelas informações passarem todas, ficar tudo verde, você pode ter certeza que sua migração vai ser um sucesso. Então ali é um bom caminho para você testar Auto-Discover, as URLs, a permissão, o certificado. Se você passar por aquele teste, já é 99% do caminho aí da sua migração. Então aqui a gente tem a arquitetura, nada mais é do que levar on-premise para a nuvem. Então usuários, grupos, contatos via DIRSync, mailbox via Outlook Anywhere, né? É o RPC over HTTP. Provisionamento das contas. Então você vai subir com o DIRSync, você vai marcar para levar com a senha, né? E após essa migração, o usuário vai se conectar no Office 365 usando a senha do próprio Active Directory. CSV formato, e-mail address e password. Não marca essa opção de Force Change Password, porque se você estiver usando o DIRSync com senha.
você não precisa dessa opção. Manda só e-mail, address e password, porque ele já vai usar a sua senha do AD. Então não faz sentido ele, na hora que logar, ter que trocar a senha. Não vai ser muito usual isso, né? Um usuário por linha, então cada linha dessa tem que ter um usuário, tá? Migração. Migrados, e-mail, mensagens e pastas, regras e categorias, calendário, out of office, contatos, tarefas, delegates and folder permissions, Outlook settings. Mas você vai ter que acabar reconfigurando o perfil. Não vai levar security groups, system mailbox, dumpster, send permission não leva, e mensagens acima de 35 megas é uma limitação até mais que para o próprio Office 365. Migração parcial não é possível, você não pode fazer exclusão. Deixa eu ver, mailbox, enable, foreign unified message não podem ser migradas, então se você tiver aí um sistema de conexão com o seu PABX, essas mailbox não podem ser migradas. E o existente cache mode, o OST não pode ser preservado. O que isso significa? Você vai ter que, na hora que você recriar o perfil, ele vai baixar todas as mensagens novamente. Então, qual que é a minha dica? Faça isso, o próprio nome já diz, Staged Migration, migração em estágio. Então você vai migrar aos poucos para você não consumir o seu link na hora que você recriar o perfil dos usuários e ter que baixar tudo isso de novo. Então você imagina uma caixa com 10 GB de e-mail. Você já vai consumir o seu link para levar, depois você vai ter que consumir o seu link para trazer. Então assim, recomendo que você faça isso moderadamente, vá aos poucos, né? Vai fazendo essas migrações de uma forma mais cadenciada para que você não tenha problemas de performance na sua banda de internet. E depois vai começar a falar que o Office 365 é uma bosta, que consome todo o seu link, mas tudo tem um porém, tudo tem um porquê. Você tem que saber como você está utilizando a ferramenta, né? Você tem que saber que, a partir do momento que você migrou através de um stage de migration, o usuário vai recriar o perfil dele, vai ter que trazer isso para um ST de novo, a não ser que você opte em trabalhar no modo online, lá sem o cache de mode, o que eu acho um pouco oneroso para o usuário final, quando ele for fazer uma pesquisa de um e-mail, que ele tem que consultar diretamente no Office 365 e usar a internet para poder se conectar lá. Então o modo cache é a melhor opção. Você pode aí deixar em full, ou você pode diminuir isso para 12 meses, 6 meses, né? No Outlook 2013 você já tem essa opção de mesclar o tempo que você quer trazer. Vamos lá, experiência do usuário. Admin precisa distribuir a nova senha para os usuários. Se você estiver usando de senha com senha, não. Já é a senha do próprio AD. Bom, os usuários vão criar o seu novo Outlook Profile usando o Office 365 Username e Password Auto Discover. Então, o usuário vai digitar lá no e-mail, o nome, a senha, vai dar um next, vai reconfigurar tudo para ele. Todos os e-mails serão baixados do Office 365, então ou seja, o ST vai ser recriado. Quando eles falam experiência do usuário final, tal, a gente sabe que não é muito bem assim. O usuário final ele não tem esse gingado todo aí num processo de migração. Então a gente sabe que vai ser uma mescla. Você vai ter que usar a sua equipe de Service Desk para poder fazer esse processo também. Então quatro mãos, vamos dizer assim. O usuário ajuda, você ajuda. E a gente sabe como é que funciona mais ou menos o nosso mundo aí. O modelo, o caminho. Configura o Outlook Anywhere, teste, usando o Exchange SA, e assina as migrações. Configura o G-Sync, faz a sincronização, entra com as iniciais, inicia a migração, faz o delta a cada 24 horas também, muda o MX, marca como completo e bora usar. Bom, pessoal, é isso, acabou. Ele não fala muito aqui do modelo de migração híbrida, né? Que eu gostaria muito de falar com vocês, mas o que é o híbrido, né? Eu posso falar aqui um pouco mais sem o benefício aqui do PST. Ele acabou falando dos tipos de migrações que são mais complicadas devido à falta de ferramenta. O híbrido, quando a gente tem a partir de 2010 o Spec 3 e o 2013 o último cumulativo update,
nada mais é do que você fechar uma conexão com o Office 365. Você vai configurar um fluxo de e-mail através das organizações para os usuários da nuvem poderem mandar e-mail para quem está interno e quem está interno poder mandar para quem está na nuvem. Você tem aí uma coexistência muito boa com a parte de agenda. Você pode ter acesso à agenda dos outros usuários da rede. Você tem uma colaboração 100% aí nesse modelo. Como eu disse, o ponto negativo é que você tem que reconfigurar o perfil no mobile, né? Você tem que deletar o perfil do mobile e configurar novamente. Eu acho que esse é o único ponto negativo e nem chega a ser tão ruim assim, né? Então você vai poder migrar a caixa do seu usuário fazendo um move mailbox. Então você vai dar um move, ele vai levar para a nuvem. A partir desse momento, acabou a migração. O usuário recebe aquela mensagem, o administrador fez uma alteração no Outlook, você precisa fechar e abrir novamente. A partir do momento que ele fechou, ele vai abrir novamente, ele já vai pegar as configurações do Office 365. Então ele já vai se conectar direto lá. Quando ele for criar um perfil novo, automaticamente o AutoDiscover vai disparar ele para dentro do seu on-premise. Mas dentro do seu on-premise, como já existe uma configuração híbrida, ele vai te redirecionar para a nuvem. Então fica automático para o usuário. Qualquer perfil que ele for criar dentro do mobile, dentro de qualquer outro desktop, vai continuar, na verdade continuará sendo automático. Então ele vai reconfigurar isso e vai passar direto pelo on-premise e vai direcionar para a nuvem. Fluxo de e-mail é a mesma coisa. Ele passa a mandar pela nuvem e passa a receber pelo on-premise, porque seu MX ainda está apontando para o on-premise. Então quando você recebe, já existe um conector preparado dizendo o quê? Que os contatos que foram mencionados ali, que são as contas migradas e transformadas em contatos para o fluxo de e-mail funcionar, devem ser redirecionadas para a nuvem. Como eu disse, é o melhor método. Se você tem esse ambiente e você de repente não quer utilizar esse método porque você não tem um certificado e quer usar um PST Migration, eu não aconselho. Porque você indo pela GoDaddy, o custo do certificado vai sair em R$450 para você poder realizar uma configuração híbrida. Então, se você já tem uma versão da Exchange 2010 ou 2013, vale muito a pena, porque seu usuário final ele acaba não sentindo tanto essa migração, né? Acaba indo mais para a reconfiguração do mobile, como eu falei. Mas com relação a fluxo de e-mail, colaboração, agenda, isso é perfeito, funciona 100%, eu posso garantir. Tá bem configurado ali, alinhado, bonitinho, não tem como dar erro. Bom, eu acho que já acabei me estendendo um pouquinho. Acredito que eu atingi aqui o objetivo do vídeo. Eu queria mostrar para vocês quais são as formas de ir para a nuvem. Se você está começando aí a ouvir dentro da sua empresa os gerentes, diretores conversando sobre o Office 365, você quer entender um pouco do modelo de migração, como é que ele funciona, esse vídeo pode te dar uma boa base já para você começar a pesquisar outras coisas, né? Como eu falei, eu ia mostrar aqui no final o site de onde eu pego as informações. Estou usando aqui o Migration Explore. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui, bom, aqui Office Summit 365, Summit Office é o Ignite. Você digitar aqui Ignite, officeignite.com, esse é o site. Então você entrando aqui, você vai para o summit.office.com, está redirecionado. Deixa eu imprimir isso aqui. E aqui você tem um See More. Aí você vai identificar, eu sou um IT Pro, sou um funcionário de TI. Então notem que aqui tem diversos PPTs. Então, produto. Eu vou pegar o Office 365. Por exemplo, o tópico. Deployment, arquitetura, Operations, Planning, Security, Support. Aqui você tem os modelos. Então, e o nível, iniciante, expert, intermediário. Aqui o expert. Olha só que interessante aqui, Lab, Exchange Cutover com Office 365. Então, realmente é um lab. Você vai ser direcionado para um acesso dentro de um ambiente onde você vai poder emular os modelos de migração. Hybrid Deployment Office 365 parte 1, habilitando Exchange Federation. Então você tem aqui também um laboratório para você poder realizar esses testes. Mas eu não quero nesse momento fazer um laboratório. Eu quero pegar algum PPT que me fale sobre o Office 365. Então aqui, Deployment Office 365 parte 2. Ele vai fazer o download aqui no PPT. Deixa eu ver se eu baixei
Deployment Office 365 Production, parte 1. Deixar já baixando aqui também. Ok, vamos abrir aqui o PPT, vamos ver o conteúdo. Fechar isso aqui. Abrir. Aqui, ó. Então você vai entender um pouco mais aí sobre o modo de deployment do Office 365, né? O que você tem aí de possibilidades, né? São informações bem úteis, tá? Eu aconselho quem estiver procurando informações sobre... Tem mais aqui, ó, produtos. Eu tenho o Exchange, eu tenho o Link, eu tenho o Office, eu tenho o Project, eu tenho o SharePoint, eu tenho o Visio, eu tenho o Yammer. Então você tem aqui toda a gama do Office 365, do que engloba o Office, do que a Microsoft considera como colaboração, aqui. Então você pode ter acesso a tudo gratuitamente, aprender mais sobre a ferramenta, né, para que você possa se preparar para fazer um deployment ou dentro de um cliente seu, ou se preparar também para receber uma consultoria que vai realizar aí o procedimento de migração, para que você possa debater com esse consultor quais são as melhores práticas, o que pode ser feito, qual que é o melhor método para gerar menos impacto. Então você não vai começar esse projeto aí do zero, né, simplesmente à toa. Você vai ter um suporte aqui com uma série de documentos que vão te auxiliar nesse procedimento. Então acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se puderem curtir o vídeo aí, vai ajudar bastante o canal. Se puderem solicitar vídeos também do que vocês querem ver, né, vai ajudar também a gente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.